Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Hoje nós vamos falar dos quadros malditos, né? Quadros malditos, aqueles famosos quadros de criança chorando, pintados por Giovanni Bragolin, né? E muita gente tem dúvida ainda se isso é fato, se é boato, se é real, se não é. Eu vou procurar esclarecer através desse vídeo e eu tomei a liberdade de passar esse vídeo na frente de outros. Nesse final de semana que você está assistindo esse vídeo, nós iríamos passar um vídeo sobre explicando o que é a paz que transcende o entendimento, né? Ia colocar esse vídeo aqui mais para o final, depois da série, né, uma história de terror que nós vamos contar a respeito dos bastidores do nazismo e o lado oculto do nazismo, né, o lado místico que tinha por trás, havia magia negra, bruxaria, né, como é que foi essa ascensão de Adolf Hitler, e vamos fazer comparações com os nossos dias de hoje. Tem muito Hitler por aí nos altares, né, tem muita gente com pactos por aí, então eu espero que esse vídeo também venha corroborar para expandir o seu conhecimento e mais, lhe dar discernimento espiritual. Então, eu passei na frente, eu acho que devido ao clamor de vocês, muita gente tem pedido, então vocês são uma extensão da minha família, eu quero sinalizar, então passei esse vídeo na frente, tá bom? Semana que vem a gente volta no cronograma normal, nós vamos, próxima semana, são tudo vídeos gravados, tá? Só esse que eu tô gravando hoje é dia 16 de março de 2020, e agora são exatamente 2h20 da tarde, tá bom? Só para vocês situarem no momento aí, histórico que nós estamos. Bom, e tô com a mesma camiseta também, porque eu gravei um vídeo para o Instagram. Se você reparar, mesma camiseta, sim, gravei no mesmo dia, aproveitando aqui o meu estúdio, que tá muito chique, né? Então, depois desse vídeo, semana que vem a gente vai estudar sim a paz que transcende o entendimento. Isso é importante. Muitas pessoas, eu vejo pessoas aflitas, pessoas angustiadas, pessoas que acham que Deus abandonou elas e não têm usufruído dessa promessa que é a paz que transcende o entendimento. E eu quero ensinar para vocês como provar dessa paz, porque eu tenho provado, né? Ninguém pode dar o que não tem, não é verdade? Então, se Deus tem me dado a graça de provar disso, eu posso compartilhar com vocês quais foram as estratégias que Deus me deu, como Deus falou comigo para que eu possa usufruir dessa paz, né? Evidentemente, você não vai estar em paz o tempo todo, né? Você não está sorrindo o tempo todo, nós somos humanos, feitos de carne e osso, e haverão, evidentemente, momentos que você vai estar abatido, mas abatido sim, derrotado não, né, gente? Então, depois da paz que transcende o entendimento, nós vamos falar sobre as síndromes do século XXI. Gente, você vai ficar pasmo com esse vídeo. Síndromes do século XXI. Olha, tem cada coisa. Tem uma que eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa ao seu redor que tem essa patologia, que tem essa síndrome. Tenho certeza disso. Te prepare então. Paz que transcende entendimento, do próximo domingo. Depois, síndromes do século XXI. Depois, vamos falar sobre o portal de Nikola Tesla, né? Realmente ele fez uma breve viagem no tempo, vamos conhecer a história dele, né? E aí nós vamos entrar naquela série, né, que eu considero até o presente momento, pela capacitação de Deus, não mérito do Daniel. Claro, houve o meu esforço, houve o meu empenho, houve a minha pesquisa, mas se Deus não me capacitasse, seria tudo em vão, né? Eu não ia conseguir transmitir para vocês o que eu quero transmitir, que está ligado à parte espiritual, está ligado à unção, e isso é só pelo poder de Deus que a gente pode fazer, né? Então nós vamos vamos falar sobre o lado oculto do nazismo, né? A história de Adolf Hitler, vão ser 3 partes, tá ok? E é isso. Esses são os próximos vídeos aí para você se programar, ok? Então vamos conhecer um pouquinho melhor o que são esses quadros malditos pintados por Giovanni Bragolin. Lembrando que o nome verdadeiro de Giovanni Bragolin não é Giovanni Bragolin. Na verdade, era Bruno Amadio. Bruno Amadio era o nome original dele. O Giovanni Bragolin foi um pseudônimo que ele usou nas suas pinturas, especialmente na época que ele passou a pintar os quadros de crianças chorando, né? Então, vamos conhecer essa história um pouquinho melhor aqui. Giovanni Bragolin, ele foi um pintor italiano, óbvio, pelo nome, né, a gente já vê a sonoridade. Eu tenho ascendência italiana, então quando você lê lá a série, a trilogia Chilain, você vai ver o Chilain Mastrangelo, né, vem da minha ascensão italiana aí, família Mastrangelo, né? Então Giovanni Bragolin,
ele foi um pintor italiano e tem poucos registros históricos a respeito dele. Nós não sabemos muito. Não existe uma biografia que conte a história dele, que nos mostre como foi a sua construção do seu caráter para ele chegar aonde chegou e fazer o que ele fez. Né? Então nós temos assim biografias que eu recentemente assisti na Netflix do Unabomber, né? Um cara que botou o terror nos Estados Unidos por quase 20 anos, colocando bombas, né, para tudo quanto é lugar, mas ele foi submetido a um processo de lavagem cerebral chamado MK-Ultra. Isso remonta à Segunda Guerra Mundial, né? Era uma pesquisa que os nazistas já faziam para controle de mentes, né? E o MK-Ultra é fato, existe, e ele foi submetido a uma série de experiências para alterar a mente. Porque, digamos assim, se você é hipnotizado, inclusive tem vídeos no meu canal sobre hipnose, tá? Você vai lá, assiste, você vai entender melhor se é lícito, se não é, se é de Deus, se pode, se não pode, tá lá, tá? Tá no meu canal do YouTube, então se inscreve, você que não é inscrito, tá bom? E tem muita informação que eu divido, eu coloco uma parte aqui, uma parte no Instagram, então siga a gente no Instagram também, para você ter informações mais completas. No Instagram eu também mostro bicho, cachorro, gato, periquito, tudo mais, né? Então o que que acontece? Né? Nós não temos muitos relatos. Então quando eu tô vendo a série Unabomber, eu vi a série, são 6 episódios eu acho, e terminei de ver o documentário. Então nós temos um farto material a respeito do Unabomber e sabemos como foi a construção do seu caráter. Ele era um jovem normal, como todo mundo, mas em Harvard ele tinha uma inteligência, né, acima do normal, pularam ele de séries e tudo mais, de etapas, e ele entrou num projeto de livre e espontânea vontade, ele foi convidado, ele achou aquele um desafio, e ele acabou então aceitando entrar nesse teste aí de lavagem cerebral. Ou seja, quando você é hipnotizado, e aqui fica uma dica para você que os sábios vão entender, se você é hipnotizado, e a hipnose existe, né, e você pode ter um gatilho, você pode criar dentro do escopo da hipnose um gatilho hipnótico, ou seja, quando você escutar a palavra bola, por exemplo, você vai lá e assassina, você mata fulano de tal. Você mete uma faca na barriga dele, por exemplo, tá bom? Estão entendendo aí, né? Então, e depois disso, você não vai se lembrar de absolutamente nada. A pessoa esquece de verdade, ela não lembra. Ou ela pode ter recebido uma memória falsa, que ela ouviu a voz de Deus, por exemplo, para cometer aquele ato hediondo, para justificar aquele ato, né? Então, na hipnose clássica, usada até mesmo para fins terapêuticos, muitas vezes, você só é hipnotizado se você permite ser hipnotizado. Primeiro ponto. E também você jamais faria alguma coisa e sobre o efeito da hipnose que você não faria em estado normal de consciência. Já o projeto MK-Ultra, ele quebra esse sistema de proteção do nosso cérebro e ele faz com que você possa cometer atos que em sã consciência você jamais executaria, né? E depois dá um apagão, você não sabe o que aconteceu, você ou então é implantado uma memória falsa. Então tem um vídeo no meu canal também que conta melhor a respeito desse projeto MK-Ultra que remonta à Segunda Guerra Mundial, já estavam pesquisando sobre isso. Então, né, nós não temos, como o Unabomber, fazendo aqui um paralelo, por isso que eu entrei no mérito do Unabomber, nós não sabemos, por exemplo, a história de Giovanni Bragolin, nós não sabemos como foi o seu histórico, como foi a sua infância, se ele teve algum trauma, ou qual foi o fator desencadeante, né? O que houve, qual foi o gatilho que fez com que ele tomasse algumas ações no futuro, né? Então, nós não sabemos nem mesmo ao certo a sua data de nascimento. O que nós sabemos são apenas especulações. Nós não sabemos onde ele passou a sua infância, nós não sabemos quem foram os seus pais, tem muitas lacunas nessa história. Na verdade, o que realmente deixou ele famoso e presente no consciente coletivo é os seus quadros de criança chorando. Porque já é uma coisa que choca, né? Você vê uma criança chorando, já choca. Só de ver essa imagem já choca, porque a gente está acostumado a ver criança alegre, a ver criança sorrindo, sabe? É maravilhoso. Agora, quando você vê criança chorando, cria um mal-estar, né? Só de você observar já cria um mal-estar, né? Ainda mais quem é pai, quem é mãe, acho que faz uma empatia ainda maior, né? Então, ele ficou famoso por esses quadros de criança chorando que tornaram ele muito famoso
E entre a década de 70 e 80, praticamente todos os estabelecimentos comerciais tinham um dos quadros de Giovanni Bragolin. Evidentemente que não os originais. Os originais hoje estão em museus na Europa e alguns, às vezes, aparecem na internet aí para leilão, né? Teve um quadro de Giovanni Bragolin, né, um original dele, feito a óleo e tudo mais, um original vendido, acho que era $4.000, o lance inicial para o leilão, né? Mas uma boa parte do seu acervo está em museus pela Europa. Então, o que viralizou no mundo, na verdade, foram cópias, né? Foram cópias dos quadros, eram cartolinas, um pedacinho de cartolina de um papelzinho tipo mais grosso do que o sulfite e tinha lá a gravura, né? E isso viralizou, todo mundo tinha isso, o que é um grande paradoxo, né? Você vai colocar no seu estabelecimento comercial que você quer vender um produto, você quer passar uma boa imagem do seu estabelecimento, você coloca uma criança chorando, né? Não seria contraditório? Mas incrível, né? Tinha alguma coisa por trás desses quadros que fizeram que parece que hipnotizavam as pessoas, né? Faziam com que as pessoas colocassem ali, achassem aquilo bonito e achassem que ia atrair clientela, né? Mas causavam mal-estar, é um grande paradoxo, né? Eu mesmo lembro quando eu era criança, né? Não adolescente, mas criança, então faz tempo, eu tenho 53 anos, tá? Tô no 5.3. Eu lembro que minha mãe ia levar uma roupa na costureira, por exemplo, o básico, todo mundo sabia costurar naquela época, né? Então bainha, botão, essas coisas, né? Todo mundo sabia, toda mulher sabia fazer isso, minha avó, minha mãe faziam, né? Mas quando era uma reforma mais robusta, mais completa, né? Lembrando que nós somos em 3 irmãos na minha casa, então uma roupa passava para o outro, até cueca entrava no rolo aí, a gente passava de herança, né? E coitado do meu irmão mais novo, né? Que hoje é o policial, ele herdava sempre os trapos, né? Então, quando eu levava alguma coisa na costureira para fazer alguma adaptação, tinha lá, né, no ateliê da costureira, um quadro de Giovanni Bragolin. Quando você ia na quitanda, tinha quadro de Giovanni Bragolin das crianças chorando. Quando você ia na papelaria, tinha quadro de criança chorando. Quando você ia na copiadora, né, a gente falava, vou na Xerox, né, mas Xerox é o nome da empresa, né, na verdade elas produzem máquinas copiadoras. Eu sei que eu trabalhei na Xerox, eles falavam disso o tempo todo para a gente não cometer essa gafe, né. Então quando iam numa copiadora, tinha lá também o quadro. Na padaria tinha, na casa de amigos tinha, na casa dos avós tinham, né. Então estava espalhado em tudo quanto é lugar. Uma coisa curiosa, isso nós sabemos, não sabe a data, ela pode sofrer flutuações, como eu disse, a gente não sabe a data exata do nascimento dele, mas a data apresentada é que ele nasceu em Veneza em 1911, portanto, antes, né, da Primeira Guerra Mundial. Em 1911, você vai conhecer bastante sobre o cenário de guerra, né, na série do nazismo, Lado Oculto do Nazismo, a história de Adolf Hitler, né? Então, ele era um pintor, né, nasceu em 1911 e ele era um pintor de formação, ele tinha uma formação acadêmica de pintor, ele estudou pintura, né, e no pós-guerra, né, há rumores, há relatos, né, em alguns retalhos aí na história, que ele fazia pintura para turistas, né? É assim que ele ganhava a vida, né? E ele mais, de fato, ele só ficou famoso mesmo na década de 70 e 80, que foi o período que ele montou os quadros, né? Que ele começou a fazer os quadros de crianças chorando. Antes de elaborar esse vídeo, eu vi muitos vídeos de pessoas que falam sobre quadros do Giovanni Bragolin das crianças chorando. Mas é tudo tão raso, né? É tudo tão pouco, tão superficial, e eu não gosto de fazer nada superficial, então a gente vai a fundo nesse tema, ok? Então todo mundo, por exemplo, já deve ter ouvido falar ou já viu aquele quadro famoso, esse viralizou, né? Daquele menino que tá com um casaco, parece que ele tá com um cachecol, eu vou pôr aqui a imagem, que se você virar ele de lado, parece que ele está sendo engolido por um grande peixe, né, fazendo uma alusão, né, para quem é para quem é um bom entendedor do assunto, como eu digo, sábios a entenderão, e como fala inúmeras vezes a palavra de Deus, e eu citei bastante isso num vídeo chamado Um Grito no Meio da Noite, vale a pena você ver se você é novato aqui no canal, né, para você poder entender a pegada e acompanhar os vídeos, tá? Porque eu sempre vou estar remetendo algum conteúdo que eu já falei para incorporar nos vídeos para que você tenha uma informação cada
cada vez mais completa, mais robusta, né? Então, você vê que virando a posição do quadro, colocando ele deitado, parece que ele está sendo engolido por um peixe, fazendo alusão a quê? Leviatã. Né? O dragão do mar, a serpente marinha, né? Fazendo uma alusão a Leviatã. Né? Essas crianças, a grande maioria dos quadros de Bragolin, as crianças estão com o retrato delas, elas são retratadas com as pupilas dilatadas. Você só tem dilatação de pupilas em duas situações. Quando o oftalmologista pinga um colírio nos seus olhos para fazer um exame mais profundo, né? Então ele põe um dilatador e a sua pupila dilata, né? E aí você sai enxergando tudo embaçado, né? Eu já passei por isso, quem usa óculos sabe como é que é, e meu irmão, minha irmã, passou dos 50 você vai usar, tá? É estatística, né? Então, ou então quando você morre. Em estado de morte, a sua pupila dilata, o que já chama atenção, né? E de que leva uma forte suspeita de que essas crianças foram pintadas quando já estavam mortas, tá? A gente vai apresentar outras teorias a respeito, mas eu vou enfatizar naquela que eu acredito, que eu creio, né, porque na Irmandade se falava dele também, tá? As reproduções desses quadros foram vendidos no mundo inteiro e viralizou, né, principalmente em alguns pontos do planeta, entre eles o Brasil, né? Então, Brasil, Espanha, Inglaterra e Portugal foram os locais que mais absorveram essas cópias, né? Essas gravuras dos quadros de Bragolin de crianças chorando, né? Lembrando que os originais, uma boa parte está em museus na Europa, né? E você também pode encontrar um ou outro de vez em quando em alguns leilões pela internet ali, né? Então esses quadros dele, ele fez uma série desses quadros que ele intitulou de Cream Boys, né? Crying Boys, né? Ou Criança Chorando. Me perdoem a pronúncia, tá? Meu inglês se limita ao The Books on the Table, quem já me conhece, tá? Existem versões, né, se for estudar a respeito, que vão dizer que são 37 quadros que ele pintou. 37 quadros. Eu vou mostrar aqui os quadros que supostamente são os originais, 37. Outras versões dizem que são 27 quadros. Eu creio na versão dos 27, tá bom? Ele amarrou ali na numerologia cabalística satânica, porque 7, 2 é 9. Mas é dito que ele pintou 37 quadros. Vou mostrar os quadros para vocês. Então, existem controvérsias, né? Esses números aí vão flutuar aí de 27 quadros para 37 quadros, uma diferença de 10 quadros ali, né? Mas, na verdade, são 27 mesmo, tá? Porém, independente disso, todos esses 27 quadros que ele pintou, todos, sem nenhuma exceção, todos têm mensagens subliminares que fazem apologia à pedofilia, fazem apologia à demonologia, a pactos satânicos, à morte, à tortura, todos eles sem exceção, tá? Todos eles têm. É só você ser um bom observador, eu postei aí, separar, observa um pouquinho, você já vai observar a mensagem subliminar que é muito clara. Você tem o Espírito Santo? Vai acender a luz na hora na sua frente, tá bom? E mais uma vez eu quero ressaltar, quadro de criança chorando, poxa, eu não me conformo com isso. Como é que pode fazer sucesso um quadro de criança chorando? E você coloca ainda no estabelecimento comercial que você quer vender, né? É um negócio curioso. O Bruno Amadio, antes dele ser o Giovanni Bragolin, quando ele pintou os quadros de criança, ele, como eu falei, era pintor de formação, então ele pintou outros quadros também.
pintava natureza morta, pintava quadros de paisagens. Eu vou mostrar alguns desses quadros dele também. Vocês notem que nesses quadros, tem muitos quadros deles, ele também acabou assinando apenas como Bragolin ou G. Bragolin, né? E evidentemente, né, vai ter muito plágio no meio disso, né? Quando alguém faz sucesso, os outros imitam. Então vai ter muitos quadros falsos que eu vou mostrar também nesse vídeo. Você vai ver, observar a diferença abissal de técnica de pintura. Muito grande a diferença, né? Giovanni Bragolin, ele faleceu em 1981. Guarda essa data, tá bom? Ele faleceu em 1981, né? E o nome dele ficou mais associado a essa lenda, que muitos consideram uma lenda urbana, que ele sequestrou essas crianças, maltratou essas crianças. Tem gente que usa o termo judiou das crianças, né? Que vem do que os nazistas fizeram para com os judeus. Maltrataram os judeus. Então, eu não acho correto usar essa palavra. Minha opinião, foro íntimo, tá? Então, maltratou essas crianças para que elas chorassem, torturou para que elas chorassem, para que depois ele tivesse a inspiração para pintar esses quadros, tá bom? Então, ele acabou, como ele não vendia os quadros, né, natureza morta, pinturas, paisagens urbanas, né, como ele não vendia, não era um pintor de sucesso, ele resolveu então fazer um pacto com o diabo, mais ou menos semelhante à história de Fausto. Se você não conhece, dá uma pesquisada, dá uma googada, vai te contar mais ou menos, não vai te contar a história verdadeira até o fim, mas vai te contar mais ou menos o que foi a história de Fausto, tá? E nesse vídeo de Giovanni Bragolin, eu vou a fundo, vou contar tudo o que você precisa saber, tá bom? Então, a partir do momento que ele começa a fazer o pacto com o demônio, em troca de fama, porque o pintor, ele não queria dinheiro. Na verdade, as pessoas buscam muito dinheiro, né? Mas quem trabalha com arte, e eu posso fazer minha essas palavras também, a maior gratificação para um artista, porque a obra literária, você vê que chama obra, é também considerado um trabalho artístico. No meu Instagram, inclusive, tem um link lá nos meus destaques chamado Licença Poética, né? Então você não pode mexer na obra, você mexe na moldura, você não pode mexer na Mona Lisa, você não pode mexer no cubismo, você não pode dizer que o quadro de Picasso está errado e vai lá e corrige as proporções. Você mexe na moldura, porque aquilo é uma obra de arte, não pode mexer, é inviolável, né? E uma obra literária da mesma forma. Daí eu briguei muitas vezes com revisores. Felizmente, graças a Deus, hoje eu tenho aliança com a Novo Século Ágape, conheço o proprietário, né, o Luiz, um homem de Deus, e respeita profundamente a minha licença poética, assim como a editora Planeta, que é a 7ª maior do mundo, onde nós publicamos aqui a História de Mitre, né, e estou terminando o tomo 2, e em breve, quem sabe esse ano ainda, rola aí nas livrarias a História de Mitre. E a Novo Século, com muita excelência, fez as caixa box Filho do Fogo 1 e 2 também, tá? E tem os livros de estudo, fica aí a dica para vocês, tá bom? Então, Giovanni Bragolin passa a usar esse pseudônimo de Giovanni Bragolin, lembra que ele era Bruno Amadio? Ele passa a ser Giovanni Bragolin quando efetivamente ele fez o pacto com o demônio e começa a pintar a criança chorando. Curiosamente que esse termo, esse nome que ele adotou, o Giovanni Bragolin, na numerologia cabalística, eu não vou entrar no mérito de explicar, tá? Eu sei que tem aí alguns livros que ensinam numerologia, mas é só a primeira fase da numerologia, tá? De você colocar números de 1 a 9, aí você vai colocando abecedário, em colunas também, A, B, C, D, F, G, H, aí vai indo de novo até terminar, né? Então, aí você pega um nome, vê a correspondência numérica, faz, soma os dígitos, você vai ter um produto final, sei lá, o número deu total, deu 32, soma 3 com 2 vai dar 5, então o seu número é 5. Você calcula também a data de nascimento, soma os números até chegar num único dígito, num único denominador, num número de apenas um dígito, não de 2 dígitos. Mas isso é apenas a primeira etapa
da numerologia. Ela é muito mais profunda do que isso, né? Seria simplista demais, o diabo não é burro, né? Então tá ligado à astrologia e tem outros fatores mais que não convém citar, porque vai ter curioso que vai tentar descobrir, não vai achar, mas vai acabar encontrando plágio e é capaz de fazer a burrice de fazer, né? E vai se estrepar. Mexer com essas coisas não é bom, tá bom? Se bruxaria funcionasse, Crowley seria trilhardário, não teria morrido de forma trágica como ele morreu, né? Então, para alguém que trabalha com artes, ele não está tão preocupado com o dinheiro, né? O que ele quer mesmo é que a sua obra, ela alcance as pessoas, elas possam ser admiradas pelo maior número de pessoas possíveis. Eu, como autor, minha maior gratificação seria ver meu livro traduzido em vários idiomas e exposto em prateleiras do mundo inteiro. É ver o meu livro se transformar num seriado na Netflix ou quem sabe num filme, né? Eu não estou preocupado com o dinheiro, não importa se eles me pagarem, sei lá, 5 mil reais para fazer o filme, eu topo, né? Porque eu quero ver a coisa pronta, né? Eu quero ver o negócio funcionando, desde que seja feito com qualidade. Eu não aceitaria colocar o meu trabalho, que deu tanto trabalho para fazer uma obra tosca, como é que chamava? Trash, né? O Zé do Caixão fazia isso, trash. Então, o nome de Giovanni Bragolin vai chegar no denominador de número 3. Tá? O número cabalístico, né, de Giovanni Bragolin, esse nome vai resultar no número 3, que vai dar uma ênfase à ambição, personalidade e também a expressão artística, quer dizer, bateu exatamente com o que ele é, né? Então, se a gente fizer algumas experiências, tá? Eu não vou ensinar numerologia para vocês, eu só quero mostrar, né, alguns experimentos isolados, ou seja, eu mostro o carro, mas eu não dou a chave nem o combustível, como eu fiz na trilogia Quilain. Eu falei bastante de magia negra, mas eu não dou a receita completa, né? Porque isso é um tiro no pé, né, gente? Né? Então, se você inverter as letras de Giovanni Bragolin, né? Por exemplo, o termo Bragolin, inverter as letras, vai ficar algo como Garbi Nilo, né? E se a gente desmembrar isso, Nilo, que todo mundo conhece, é o rio do Egito, né? E o Egito é o berço do satanismo. Então, Nilo tem até aquela célebre frase, né? Que o Egito é dádiva do Nilo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa frase. Então, ali foi o berço do satanismo. Então, vai ter a palavra Nilo invertido, né? E também, Nilo é uma palavra que deriva de uma fonte germânica, que quer dizer Olim. Olim. Esse termo Olim significa descendente dos antepassados. Significa que você está mexendo com magia negra, com bruxaria antiga, da antiguidade, né? E o termo Garbi, né, que seria também o oposto, ao contrário, ela vai estar ligada à roupa, à vestimenta, a uma nova roupagem, né? E a um certo glamour também ligado por trás disso, ou seja, eu vou mudar o meu estilo literário com uma nova roupagem, com uma nova embalagem, mas eu vou introduzir algumas coisas dentro, porque esse foi o acordo que eu fiz com o diabo, para ter fama. Então, ele morreu pobre, Bragolin, ele não ficou rico com os seus quadros, né? Nem com as suas cópias, ele morreu pobre, mas ele queria fama, ele queria reconhecimento, né? Então, no meu caso, a fama é superficial, não me interessa, mas o reconhecimento de uma obra literária, das minhas obras, eu fico muito feliz, né? Ganhei o Prêmio Areté, que está aqui no cantinho, com Voz do Clima no Deserto, em 2006, melhor livro de romance e ficção, né, embora seja baseado em fatos reais e não tem muita ficção não, e também a plaquinha do YouTube, né, bati os 100 mil, logo a gente está indo para 200 mil, né, e depois quando chega no 1 milhão parece que muda a cor, né, acho que é dourada, né. Então é essa questão aí, voltando, Giovanni Bragolin quer dizer magia antiga, tá ligado à magia antiga. E também quando fala roupa, roupagem, né, uma nova roupa, tá dizendo que você está disfarçando, você está camuflando algo, é exatamente o que ele faz. Isso é a mensagem subliminar, é você camuflar algo, é você colocar uma coisa, pegar um quadro que aparentemente é inofensivo, de criança chorando não parece tão inofensivo, mas se coloca um quadro aparentemente inofensivo com mensagem subliminar, aquilo ali vai te remeter a uma certa angústia. Isso é aplicado inclusive na música, né? Tem um compositor judeu,
como é que é o nome dele? Barber, né? Barber, ele acabou compondo uma obra, né, musical, que você, ouvindo essa melodia, o adágio de Barber, né, causa uma angústia profunda, causa um desespero, é perturbador escutar o adágio de Barber. Foi feito proposital, ele termina na sensível, ele não completa as frases musicais, isso gera angústia, é muito usado em filmes, até mesmo em novelas, quando está rolando uma discussão, ele joga o adágio de Barber no meio para criar mais tensão ainda aquela cena, né? Na pintura, a mesma coisa. Michelangelo tem muito disso nas pinturas dele também, né? Mas hoje o assunto é Bragolin aqui, né? E o termo também Brage, né, isolado, vem do inglês chamado gabar, levar vantagem, né? Ou seja, o pacto satânico que ele fez dava para ele uma vantagem, ele levava uma vantagem, né? E Giovanni, se a gente pegar também e inverter, né, nós vamos encontrar uma palavra chamada inave. Essa palavra também, I-N-N-V, né? Inverteu a letra lá, lembra? Inverteu o nome, inave, com 2 N's. É uma palavra germânica também, que quer dizer terra verdejante. Significa vou conquistar novos horizontes, vou conquistar novos públicos, mais pessoas vão conhecer o meu trabalho. Era essa a intenção dele, né? Por isso que ele mudou o nome, pautado na numerologia, né? Também para prestigiar o demônio que concedeu para ele esse pacto, né? De torná-lo famoso. E depois vai para o inferno, não adianta nada, né? Então, todos os quadros dele têm mensagens subliminares. O que é mensagem subliminar? É algo abaixo do limiar de consciência. Nós temos um limiar consciente. Abaixo desse limiar de consciência, no seu inconsciente, você captura mensagens subliminares. Elas podem ser auditivas, podem ser visuais, né? Elas podem te enganar ou podem plantar uma ideia em você, né? Podem plantar um conceito em você, tá? Então, quadros de criança chorando. Então, existe também uma outra vertente, é importante a gente falar sobre tudo que falam a respeito dos quadros. Diz que Giovanni Bragolin, ele serviu na Primeira Guerra Mundial e como soldado, e ele viu os horrores da guerra. Então ele se inspirou nas crianças que choravam, né, por terem perdido seus pais, por terem perdido as suas casas, por verem o seu país natal destruído, seus amiguinhos mortos ou desaparecidos. Então elas choravam, e ele usou isso de inspiração para fazer os seus quadros. Essa é uma das vertentes, tá? E também existem alegações que depois da guerra ele se refugiou na Espanha e também usou crianças de um orfanato local para servirem de inspiração. Posteriormente, esse orfanato misteriosamente pega fogo e matou todo mundo, né? Então, esses eram os seus modelos para o trabalho, quer seja crianças no momento da guerra, quer seja do orfanato, né? Eu creio que é mais do que isso, a gente vai chegar lá, né? Essa história começou a ganhar muita popularidade num jornal inglês chamado The Sun, né? Esse jornal, The Sun, é um jornal considerado sensacionalista, é tipo um tabloide que faz fofoquinha da família real, né? Tudo que é fofoquinha da família real tá lá no jornal The Sun, né? É um tipo fuxico gospel, sabe? Uma coisinha de fofoquinha, mas é sensacionalista também. E acabou se tornando famoso justamente por isso, por espalhar notícias sensacionalistas, né? Ele publicou, esse jornal, vou pôr aqui a matéria, ele publicou no dia 4 de setembro de 1985 uma história em que um bombeiro, ao apagar o incêndio de uma casa, ele notou uma coisa curiosa: a casa pegou fogo, destruiu tudo, mas o quadro, né, um quadro do Giovanni Bragolin, um original, não pegou fogo. E isso criou uma coisa assim, uma comoção, e foi jogado no jornal. Como assim o quadro não pega fogo? Então é verdade da maldição dos quadros? É verdade o pacto, porque não pega fogo? A única maneira de você destruir esse quadro é ateando fogo nele, mas ele não pega fogo. Então como é que você se livra da maldição, né? Então, somente esses casos começaram a ocorrer na Inglaterra, e o tabloide acabou incentivando que os leitores do jornal
que tivessem, nem que não fosse original, mas que tivesse uma gravura dessa em casa, narrassem para o jornal o que eles tinham presenciado, o que tinha acontecido na casa deles depois que o quadro foi colocado na parede. Então, as pessoas adoeciam, as pessoas enlouqueciam, né? Tinha uma série de situações, perdiam o emprego, começava a haver uma cascata de desgraça naquela família que tinha o quadro, né? Então, somente depois da sua morte, que ocorreu em 1981, né, que começaram a fazer pesquisas mais sérias a respeito dos seus quadros, né? Por que os quadros não queimavam? Porque a BBC fez uma experiência e tentou colocar fogo numa obra original de Bragolin. Eu vou mostrar aqui a experiência, vou colocar a experiência para vocês. Vocês notem que o quadro realmente não pega fogo. Por que ele não pega fogo? Porque o material que reveste, a moldura dele, é um compensado. Mas é um compensado muito... como é que eu vou dizer? Pressionado com muita força. É um compensado assim muito rígido, né? Bem prensado mesmo. Prensado, isso, é um compensado prensado. Aí eu lembrei a palavra. Então, um compensado. Então, seria o equivalente, você pegar uma folha de sulfite, você joga no fogo, ela pega fogo. Se você jogar uma lista telefônica, ela não vai pegar fogo, né? Opa, tirei essa do baú, hein? Lista telefônica. Lembram disso, gente? Eu lembro da minha época, os jovens de hoje nem sabem o que é lista telefônica, né? Era um calhamaço grande, todo ano renovava. Bom, enfim, né? É mais ou menos isso, eu colocar uma quantidade grande ali prensada, não pega fogo, né? E era assim, por isso que a moldura não pegava fogo, ela era mais resistente ao calor. Corrigindo, tá? Não é que não pegava fogo, mas era mais resistente ao calor, ela resistia mais tempo a altas temperaturas. Da mesma forma, a pintura, a tinta óleo utilizada era resistente ao fogo, bem como o verniz que era usado para proteger a pintura também era resistente ao fogo, por isso os quadros não queimavam, tá? Essa é uma das linhas que foi estudada a respeito disso também. Então esse jornal, o The Sun, ele tinha um concorrente, né? Mas ele saiu na frente com essa história. Então ele dava muita ênfase a essas matérias especialmente as matérias que colocavam os quadros sob suspeita. Então eles acreditavam que os quadros poderiam causar um incêndio, que a alma das crianças ficava aprisionada nos quadros e elas saíam à noite, especialmente à meia-noite, e botavam fogo na casa. Era uma das lendas urbanas que circulava. Isso é lenda urbana mesmo, tá? Então, evidentemente que não faltavam depoimentos de pessoas que escreviam a esse tabloide para contar, né, as suas experiências com esse quadro, né? E muitos, eles atribuíam ao quadro adoecimento repentino, perda de emprego, como eu já falei, né, por causa da sua energia, que ele emitia, uma energia perturbadora e extremamente negativa. Isso é fato, tá? Quem já viu um quadro desse, ele tem uma energia negativa, perturbadora, uma carga, tem uma nuvem negra em cima do quadro, né? Eu fiz uma enquete com os meus seguidores, né, nas minhas redes sociais, perguntando se eles conheciam esses quadros, se eles já tinham visto esses quadros, né? Eu tenho um grupo bastante heterogêneo de seguidores, desde criança até idosos, pessoas do mundo inteiro, de todas as idades, né, de todas as classes sociais. Eu acho isso muito legal, nós formamos um grupo maravilhoso, onde tem tido muito respeito e a gente aprende muito um com os outros também, tá? Lembrando, eu não sou o dono da verdade, qualquer coisa que você queira compartilhar comigo, às vezes eu erro aqui quando eu falo, na minha oratória, às vezes eu posso falar uma palavra errada, eu sou tímido diante da câmera, né? Pode não parecer, mas eu sou muito tímido, então às vezes eu me engasgo e falo errado. Não tem problema nenhum, tá? Você escrever para mim, ô Daniel, você errou essa palavra, olha, isso aqui não aconteceu nessa data, foi na outra, às vezes eu posso me atrapalhar, tá bom? Eu não fico de bico, não me magoa, nada disso, tá? Tá tudo bem, não tem problema nenhum, errar continua sendo humano, mas aqui o que eu tô falando é verdade, tá? Às vezes eu erro uma palavra ou outra, confundo, me atrapalho, mas a mensagem está sendo transmitida, a data eu não erro. Data eu presto muita atenção, tá bom? Então, eu fiz uma enquete com os meus seguidores e nas minhas redes sociais nós temos um grupo bem heterogêneo, né? Então tem pessoas de todas as classes sociais, tem pessoas do mundo inteiro, tem pessoas de diversas expressões religiosas, tem muçulmano, tem judeu, tem adventista de sétimo dia,
tem mormon, tem cristão, né, tem budista. Então, formamos um grupo muito bacana e todo mundo se respeita, né? Eu fico muito feliz em Deus ter me dado essa graça. Levou um tempo para passar as peneiras, os filtros, né? Então, eu fiz essa pergunta para eles, se vocês já tinham visto esses quadros e o que isso remetia para vocês e o que aconteceu, se você teve uma experiência de cunho sobrenatural que você atribua aos quadros. E eu recebi dezenas, talvez centenas de mensagens, eu selecionei algumas aqui apenas, mas uma coisa me chamou a atenção, unânime, todos, 100% me disseram o seguinte: olha, Daniel, esses quadros têm opressão, eu sinto opressão com eles, todo mundo sente opressão, tá? Outros dizem que o aparelho de som, depois que o quadro foi instalado na casa, o aparelho de som ligava sozinho. Outros me disseram que tinham sensação de estar sendo vigiados, observados. Em qualquer ângulo, em qualquer posição que você estivesse, dava a impressão que aquela criança estava olhando para você. Sinistro, hein? Né? Alguns também alegam ter sentido uma presença maligna, e tem mesmo, tá? Outros, né, que o olhar da criança perseguia e a pessoa até sonhava com aquilo. Enquanto o quadro estava na casa, a pessoa só tinha pesadelos, não dormia direito, tinha pesadelos. Perdiam o emprego, chegaram a ter problemas psiquiátricos como esquizofrenia, por exemplo, né? E também contaram aqui que membros da casa, membros da família, passavam a adoecer de maneira misteriosa, muito rápido, né? Como eu disse, muitos tiveram problemas mentais até, né? E outros narraram que tinham a sensação de que aquelas crianças estavam chorando de verdade, era como se aquelas lágrimas você pudesse tocar, pôr na boca e sentir o gosto do sal. Agora com o corona, não põe a mão na boca, tá? Então, e eles ouviam também muitos relatos, mais de um. Se é uma pessoa isoladamente, você pode até dizer, bom, essa pessoa imaginou, né? Mas eu recebi pelo menos uns 50 depoimentos de pessoas que não se conhecem, pessoas de locais diferentes do planeta, né? E falando a mesma coisa, a opressão é unânime, tá? Doenças é praticamente unânime também, sensação de estar sendo observado unânime, todo mundo falou a mesma coisa, e ouvir sussurros, tá? Isso é unânime. E os pesadelos, tá? Então isso, todos os que me escreveram, de várias partes do globo, tem outras situações também, mas essas se destacaram porque foi um número muito grande de pessoas, né? O que sai da esfera de ser mera coincidência, né? Então eu selecionei aqui, estou falando, esses são os casos mais brandos, tá? Para não deixar você apavorado. Então saiu uma matéria, né, em dia 24 de outubro de 1985, com a seguinte manchete, vou pôr aqui também: a maldição do menino que chora ataca novamente, né? Então, mais uma vez, botando pilha, botando lenha na fogueira aí. E nesse, um caso curioso, é que nessa matéria mostra uma família desolada, a casa pegou fogo, incendiou, e eles estão com o quadro na mão, que foi a única coisa que sobrou do incêndio. Porém, esse quadro, vamos separar o joio do trigo, esse quadro, ele não pertencia a Giovanni Bragolin. Ele não pintou esse quadro, era um plágio, mas talvez, em conjectura minha, o verniz de proteção, a tinta, ao compensado de madeira, tivessem características similares e mais resistente ao fogo. Conjectura pessoal, tá bom? Na verdade, esse quadro é de uma mulher chamada Anna Zinkensen, né? Então, não é Giovanni Bragolin, é um plágio. Então você faz sucesso, vê um monte de gente caronista atrás, né? E então essa imagem aí, publicada no jornal no dia 24 de outubro de 1985, ou seja, posterior à morte de Bragolin, que foi em 81, é falsa. O quadro é falso, não é dele, tá bom? No auge dessa histeria coletiva, porque o jornal botou pilha, e a mídia tem um grande poder de influência nas massas, né? Se você não sabe, fique sabendo, um grande poder. O que anunciam aí, falam, olha, tem 50 casos de coronavírus, pode ter certeza que tem 10 mil.
tá? Eles seguram bastante coisa, tem muita coisa que a mídia não vai te contar, tá? Enfim, não deu tempo de falar no outro vídeo, mas a produção de uma vacina, né, demora. Você saber os efeitos colaterais, saber testar o efeito placebo, enfim, né, não é o caso. Eu estou falando muito hoje, eu estou meio elétrico, não sei porquê. Né? Então, o jornal The Sun promoveu então uma campanha para que todo mundo, mediante os relatos, né, que eles receberam, que era aterrorizante, fizeram uma campanha para destruir esses quadros em massa e pediram para que todos que tivessem os quadros mandassem para a redação do jornal. Eles iriam fazer uma fogueira santa, não, fogueira santa não, eles iam fazer uma fogueira para destruir os quadros, né? Não pude perder a piada. Né? Então eles fizeram, ocupou duas salas do jornal, a pilhas e pilhas desses quadros. Mais de 2.500 gravuras foram queimadas, né, por iniciativa desse jornal, claro que deu ainda mais vitrine para eles, né? É claro, supervisionado por bombeiros, não foi um ato assim impensado, foi com a permissão dos bombeiros e supervisionado pelos bombeiros também, né? Então, em março do ano seguinte, curiosamente, depois que o jornal The Sun faz essa queima desses quadros, curiosamente, em março do ano seguinte, né, esse jornal sofre algumas sequelas, sofre algumas retaliações, sofre um dano que é no mínimo curioso, né? O grupo empresarial do The Sun sofreu uma violenta crise interna, Houve uma série de infortúnios, não vai dar tempo de explicar todos, uma série de infortúnios, e eles tiveram seríssimos problemas econômicos e financeiros. E era um jornal que vendia pra caramba, porque fofoca vende, fofoca vende, né? Ainda na década de 80, diz que Giovanni Bragolin estava arrependido. Em 1980, pouco antes da sua morte, em 81, ele já estava com câncer, né, estava na cidade de Praga, e ele então se arrependeu. Né, e aí tem rumores, tem duas vertentes aí, que ele veio ao Brasil. Eu acho pouco provável que ele estava debilitado. Então é mais fácil que o grupo fosse até lá. Que a Rede Globo mandou, né, um repórter, né, representando ali do programa dominical Fantástico, para entrevistá-lo no seu leito de morte. E nesse leito de morte ele teria confessado, né, que realmente os quadros foram inspirações diabólicas, os quadros têm mensagens subliminares, e ele sim fez um pacto com o diabo e pede, o seu último pedido era que esses quadros fossem destruídos, né, e as pessoas não tivessem mais esses quadros em casa, porque eles estavam amaldiçoados. Essa foi a notícia que chegou no Brasil. Ou seja, esse rumor do Giovanni Bragolin, ele teve um start, né, ele teve um gatilho a partir desse programa, dessa entrevista cedida para o programa dominical Fantástico. Porém, você não vai achar essa entrevista. Né? E muitos vão alegar que essa entrevista nunca aconteceu. Talvez não tenha sido no Fantástico, mas em outro programa da Rede Globo, né? Talvez no Globo Repórter, no Jornal Nacional, né? Sei lá. Uma vez que esses programas foram inaugurados na década de 70, né? Então já estavam em vigor, tá? Tem um relato aqui curioso, eu vou ler para vocês, tem tempo ainda, né? Eu prefiro que fique um pouco longo, mas eu quero esgotar esse assunto. Tem um relato interessante. Eu tive um quadro desses em casa em meados de 1986, posterior à morte dele, tá? Alguns meses com o quadro pendurado na sala, minha mãe soube de algumas histórias satânicas sobre ele. Ela não queria que o quadro parasse nas mãos de outras pessoas, né? Para não causar dano, não causar mal. Então ela tentou queimar o quadro, né? E a pessoa declara, eu estava perto, eu vi com os meus próprios olhos. O quadro não queimava, como nós já mostramos o filme lá da BBC tentando queimar o quadro, não queima, né? Mas por causa desse fator que nós já falamos, né? E o quadro não pegava fogo, nem com álcool, nem com gasolina, nem com nada, né? Não pegava fogo. A madeira aparentemente era fina,
mas mesmo assim não pegava fogo. A única forma de acabar com essa maldição, segundo o relato, estou lendo um depoimento aqui de uma testemunha, seria queimando o quadro. Dito isso pelo próprio Giovanni Bragolin. Teria que queimar o quadro para quebrar a maldição. Não adianta rasgar, perfurar, picar, esfaquear, né? Então não funcionaria. Um dos quadros bastante conhecidos, atribuídos a Giovanni Bragolin, é de uma criança, de uma menina. Ela está com um chale vermelho, eu vou pôr aqui a imagem, e o ângulo do braço dela, né, ela está com o braço mais ou menos assim, o chale vermelho estaria representando sangue, né, e ela teria tido o seu braço amputado. Porque se você analisar bem, você vai observar que a posição que ela está não corresponde à nossa anatomia, né? O cotovelo teria que estar muito abaixo do que ele é para poder estar nesta posição, né? Então, vendo o quadro, você vai entender. A imagem vale mais que 1000 palavras. Se eu tentar explicar, eu não vou conseguir. Mas está aí o quadro. Esse quadro não é de Giovanni Bragolin, tá? Outra pessoa que fez. Nesse caso, não por inspiração satânica, creio eu, né? Mas por introduziu propositalmente, né, a mensagem subliminar ali, mas não por causa de um pacto satânico, né? O pacto satânico não é feito levianamente, tá? Não é assim, qualquer um chega lá, pô, tô querendo enricar, né? Vou fazer um pacto aí, beleza, depois eu me arrependo e pronto, tô rico mesmo, faço o diabo de trouxa. Não é bem assim, tá? Né, existe uma série de critérios para fazer, né? Então, se você não estiver dentro do escopo, né, você não vai conseguir fazer o pacto. E também, se você quiser entrar para o satanismo, procurando bater na porta, um monte de gente escreve para mim, eu queria ser satanista, não me aceitaram. É claro, né? Primeiro que você não escolhe entrar, você é escolhido. E outra, graças a Deus que você não entrou, porque você ia entrar na maior roubada da tua vida, tá? Não, e para muita gente é um caminho sem volta. Graças a Deus, Deus teve misericórdia, graça na minha vida e me libertou do cativeiro na terra, né? Do inferno na terra, né? Então, as pessoas que entram são tão fagocitadas com as ideias loucas que acabam tendo uma lavagem cerebral. E o MK Ultra é aplicado lá também e a pessoa acaba, né, se convencendo que Deus é mau, que é punitivo, etc e tal. Mas as agonias fazem parte da vida, viu? A dor faz parte da vida. Jesus, às vezes a gente se sente desamparado, Jesus chegou também a dizer, né, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha, né? A vontade dele tem que ser feita. É claro que teve muitos cálices que eu tive que tomar, né, de privações, de perdas, que eu queria não tomar, mas a minha oração sempre foi, Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Houve um momento que Jesus fala na cruz, Pai, por que me desamparaste? Então, se Jesus teve essa sensação e falou, verbalizou isso, nós também, em alguns momentos, vamos ter a sensação ilusória que Deus está nos desamparando, mas Deus não desampara, tá? Tudo tem propósito, tá bom? Nem sempre a gente vai entender aqui, mas lá no céu você vai compreender todas as coisas. Aqui nos cabem tudo dá graças e não se revolta com Deus. Deus é amor, Ele te ama e tudo que Ele faz é para o teu bem. Creia nisso, tá? Outra coisa que é importante colocar aqui, só para contextualizar um pouco melhor, essa lenda urbana que viralizou começou pelo jornal The Sun, um jornal sensacionalista, mas ele tinha um concorrente, que era aqui o Daily Miller, né? Esse jornal também concorria com o The Sun, mas o The Sun saiu na frente, né? E o que ele fez na época para dar mais veracidade à sua matéria? Né? Ele contratou folcloristas, né? Pessoas especializadas no folclore popular, para poder elaborar uma história que fosse convincente, que fosse palatável, que as pessoas aceitassem e pudessem engolir, né? Lembra quem que falava? Tem que me engolir? O Zagallo, né? Uma história que pudesse ser engolida, né? Então, eles fizeram essa pesquisa e criaram uma história, né? Porém, parte dessa história é verdade, tá bom? Eu vou contar a história verdadeira para vocês. Então, o jornal publicou que as crianças eram maltratadas e depois fotografadas e depois disso eram executadas. Eram oferecidas em sacrifício aos demônios para que ele tivesse o que ele tinha pedido, né? Fama. Ele queria fama, ele queria reconhecimento, não dinheiro, mesmo porque ele morreu pobre, né? Então, durante as sessões de pintura, né, segundo o tabloide, né, que montou a história, ele torturava as crianças para que elas chorassem
e ele retratava então aquele movimento de agonia das crianças, né? E eu não vou entrar no mérito das mensagens subliminares e mostrar um a um, porque não é relevante, mas se você for um bom observador, você vai ver e tem tudo na internet também, tá bom? Agora, a parte mais importante, retenha isso, tá bom? Essa é a parte mais importante. Fato. Giovanni Bragolin, Bruno Amadio, de fato fez um pacto satânico, era comentado isso na Irmandade, inclusive, tá bom? Ele sim fez um pacto, ele não vendia seus quadros, Natureza Morta Pintura não vendia, ele fez um pacto satânico para pintar crianças chorando, e essas crianças então causariam uma perturbação só de olhar e eram quadros amaldiçoados, tá bom? Isso é fato. Se ele maltratou as crianças ou se essas crianças foram oferecidas em ritual de sacrifício, eu não sei, não poderia afirmar isso. Eu poderia conjecturar que sim, mas seria pretensão minha afirmar isso, né? Mas certamente torturadas, provavelmente elas foram sim, tá? E de fato o pacto ocorreu sim, e os quadros são amaldiçoados sim. Tem um quadro desse? Joga fora. Tá bom? Joga fora porque você não vai ter original, né? Dificilmente alguém vai ter original. Se tiver original, você põe fogo nele. Ele tem mais resistência ao fogo, então deixa lá até queimar, até pegar fogo. Ele vai demorar mais, mas ele queima, tá? Demora para queimar, mas queima. E se você tiver uma gravura, rasga, joga fora, não fica com isso na sua casa, não. Vai trazer coisas negativas para você, tá ok? Então, quando ele deu essa entrevista à Rede Globo, né, pode ter não ocorrido no Fantástico, pode ter ocorrido em outros programas da TV Globo, né? Para que vocês tenham uma ideia, só pontuando, eu gosto de datas, né? O programa do Fantástico, ele foi criado pela Rede Globo no dia 5 de agosto de 1973, tá? Guardou a data? É importante, né? É importante você guardar essa data aí que a gente vai puxar ela mais para frente também. E também o The Sun, né, ele era muito popular entre as classes mais humildes, que era um jornal mais barato, era meio notícias populares. Quem é da minha época deve lembrar desse jornal Notícias Populares, falava da história da perna cabeluda, da mulher, da loira do banheiro, e causou um pânico, né? Mas isso era lenda urbana, o jornal criava para vender. E o The Sun tinha essa mesma pegada, só que aqui no caso ele atirou no que viu, acertou o que não viu. Esse foi o fato, né? Então, quando chegou no Brasil, né, dizem os historiadores, né, aqueles que pesquisaram o que restou de fragmentos da história de Bragolin, que essa lenda iniciou no Brasil depois de uma entrevista que ele deu para o Fantástico. E aí ficaram conhecendo e viralizou, todo mundo começou a ter esse quadro em tudo quanto é lugar. Eu lembro de ter esse quadro várias vezes em vários locais. Então o Fantástico foi criado dia 5 de agosto de 1973, né? E outros programas também foram criados na década de 70, como o Jornal Nacional, Globo Repórter, criados na década de 70. Vamos lembrar uma coisa para vocês? O que estava ocorrendo no Brasil nesse período histórico da década de 70? Lembram? Tempo, reloginho para vocês pensarem. Tic-tac. Ok, não descobriram? Quem da minha época deve lembrar bem, né? Eu não lembro, mas os meus avós lembram vividamente, me contaram e recontaram essa história milhões de vezes. Nós estávamos na época da ditadura militar, que durou de 64 até 84. Então, período este que a ditadura tinha a censura. Então os programas televisivos e rádio, fosse rádio, fosse TV, fosse teatro, tudo passava pelo filtro da censura. E às vezes a censura, ela podia censurar um programa que estava pronto, que estava prestes a ir ao ar, minutos antes ela podia censurar. Ela tinha esse poder, tinha essa legitimidade. Pasmem, né? Ainda bem que acabou. Então, a censura, para evitar pânico, porque você não sabe o desdobramento que uma matéria dessa pode causar. Você fala que tem quadros amaldiçoados. E um monte de gente já tinha os quadros, né? E de repente podia causar um pânico na população. Uma população em pânico é mais difícil de ser controlada, de ser dominada. Então é melhor que a população esteja blasé.
deixa, né, perdão da palavra, né, mas deixa o gado calmo, não aterroriza o gado, né? Então, abafaram o caso e disseram que aquela entrevista nunca aconteceu. Lembrando que a censura tinha o poder não apenas de impedir, né, que o programa fosse ao ar, mas também de destruir os arquivos do programa. Tanto é, se procurar no acervo da Rede Globo, você não vai encontrar isso, não acha essa matéria. Eles tinham o poder de destruir os arquivos. Eu vou mostrar aqui também, né, na época da censura, que o Fantástico foi muito censurado. E muitas das suas matérias, dentre elas esta, foi censurada e os seus arquivos foram destruídos, tá? Quem é dessa época deve lembrar, né? Eu acho que eu vi. Eu tenho quase certeza, né, na década de 80, eu nasci em 67, então eu já tinha idade para compreender. Eu tenho a leve sensação que eu vi essa matéria sim. Essa matéria foi para o ar e depois que ela foi para o ar, a censura viu que estava causando um grande alarido, um grande desdobramento negativo, então ela tirou do ar, destruiu os arquivos e passou a história que era falso, que essa entrevista nunca tinha acontecido. E ai daquele que falasse que aconteceu. Lembra que acontecia, né? Sequestrava a pessoa, matavam, torturavam, que negócio, como é que chamava? Pendurava de ponta a cabeça, esqueci o nome, né? Pau de galinha, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, era torturado ou morto. E pior, matava sua família também. Né? Então, essa entrevista ocorreu na década em 1980 e Bragolin morreu em 81, nós estamos exatamente no período da ditadura, né? E nessa época, nesse período histórico, quem estava comandando a nação brasileira era o presidente João Goulart. E aqui cabe uma outra chave para vocês. Então, João Goulart era o presidente que estava em exercício naquela época que supostamente, então, Giovanni Bragolin de fato deu a entrevista ao Fantástico, depois viram que os desdobramentos poderiam ser desastrosos, censuraram, destruíram os arquivos e espalharam a notícia de que isso nunca aconteceu, que essa entrevista jamais ocorreu, né? E você não vai encontrar nos acervos, não vai encontrar em lugar nenhum para poder validar isso, que foram destruídos. E aí daquele que abrisse a boca e falasse, né, estaria lascado também, né? Então nós estávamos em plena época da ditadura militar. A ditadura ela começou, só relembrando, refrescando a sua memória, ela começou no dia 1º de abril de 1964 e teve o término em 15 de março de 1985. Perdão, tinha falado 84, né? 1985, 15 de março de 85 terminou a ditadura. Isso que eu falei que eu não errava a data, né? De vez em quando, errar ainda é humano, tá? Então, em 85, lembra o que aconteceu? Vamos agora entender mais como é que o desdobramento disso. Quem que foi eleito presidente após ditadura militar, né, depois do presidente em exercício João Figueiredo, né? Quem foi? Quem? Tancredo Neves. Na época, não era o direta já, era o parlamento que votava. Tancredo disputou com Maluf e Tancredo acabou vencendo, né, por eleições indiretas, por 480 votos, recebeu Tancredo, atingindo uma margem de 72,4%, contra 180 votos, correspondendo a 27,2%, que recebeu o então Maluf, né? No entanto, naquele mesmo ano, no dia 14 de março, na véspera já de assumir o poder, de Tancredo Neves, na véspera de assumir o poder, presta atenção nisso, e eu sei que eu estou me arriscando um pouquinho, mas, como eu já disse, é o momento de tocar a trombeta, né? Tancredo é internado em estado grave. Ele estava gozando de plena saúde e ele é internado em estado grave. E ele vai morrer exatamente no dia 21 de abril de 1985, né? E um rumor ocorreu na época ali, logo abafaram essa história. Mas isso aconteceu, tá? É fato. Não, você não vai achar registro porque apagaram, tá? Mas o que ocorreu de fato? Tancredo, ele estava assistindo uma missa, né, na Catedral de Brasília, né? E inclusive vale a pena você assistir. Eu tenho, acho que está no meu canal, um videozinho curto, compacto, chamado Brasília Secreta. Assista esse vídeo.
você vai entender um pouco melhor as influências de Brasília, que é um espelho de cidades egípcias, de Akhetaton. Tem um livro também chamado Brasília Secreta, ele foi proibido de circulação, mas você ainda pode achar em PDF e acha em sebos também, tá? Então, Brasília Secreta. Tem um videozinho de uns 4 minutos, acho que tem no meu canal, e você também vai encontrar o livro, né, se procurar em sebos ou talvez em PDF, tá bom? Então vale a pena ler Brasília Secreta. Então, enquanto o Tancredo estava assistindo à missa, de repente falta luz, acaba a energia elétrica, né? E nessa escuridão houve-se um estampido de um tiro, houve-se um tiro, né, promovido por uma arma de fogo. Evidentemente, se é um tiro, né, só pode ser por arma de fogo. Tancredo logo em seguida é levado às pressas ao Hospital de Base de Brasília e passa por uma operação de emergência. Passar por uma operação, assistindo uma missa, por que de repente passa por uma operação de emergência, né? E aí eu lembro que a gente não tinha acesso aos boletins médicos, não era um médico que falava, era um porta-voz do governo, vocês lembram? Eu lembro que era um cara de barba que falava tudo, mas a gente não tinha acesso ao médico, o repórter não tinha toda aquela acessibilidade que tem hoje, né? De chegar perto e constatar a notícia. Então ele foi levado às pressas, né? Depois desse tiro que ele levou, quando a luz apagou, levado às pressas para o hospital para uma cirurgia de emergência. Vamos lembrar um detalhe? Você vai lembrar, se você é dessa época, você vai lembrar. Quem estava presente para fazer a cobertura desse evento era uma repórter da Rede Globo, está até hoje na Globo, era a Glória Maria. Glória Maria estava presente nesse dia. Lembram que a Glória Maria deu uma sumida da TV? Desapareceu. Lembram disso? Ela deu uma sumida, desapareceu, ninguém mais falou de Glória Maria. Anos mais tarde ela reapareceu como se nada tivesse acontecido, blasé, né? Sem falar nada, né? E então a Globo disse que mandou ela para o Marrocos para fazer alguns cursos. Mas o fato é que ela desapareceu. Ela teve que sair de cena porque ela foi testemunha ocular e era uma repórter. Inclusive, ela recebeu, segundo alguns relatos, recebeu um tiro de raspão na perna. E evidentemente ela nunca tocou nesse assunto porque ela teme pela sua família. Né? Lembrando que existe hoje ainda um grande envolvimento político de bastidores que executam, né, não apenas a pessoa, mas a família também. É por isso que o Cunha está de bico calado na prisão, porque se ele falar alguma coisa, a família dele é morta, é assassinada. Né? Por isso que o caso Marielle Franco, né, não chegaram no autor, chegaram ali nos supostos criminosos que atiraram, mas estavam chegando perto do autor. Lembram dessa história? O delegado que estava conduzindo o caso estava muito próximo de chegar aos autores, aos mandantes do crime, e de repente, sumariamente, esse delegado é afastado do cargo e mandam ele para a Itália para fazer um curso para estudar sobre a máfia italiana. Entenderam? Isso continua acontecendo nos dias de hoje, tá? Não mudou nada. Então, por isso, eu peço aí para vocês também as orações, tá? Por nossas vidas, né? Então, ela sumiu sem maiores explicações e mais tarde ela aparece alegando então que a emissora mandou ela para o Marrocos para fazer alguns cursos, né? Então, ela ficou distante, longe da repercussão desse episódio, né? Então, depois da morte de Tancredo, guarda isso aí que eu vou falar mais uma coisa importante. Depois quando Tancredo morre, o seu vice assume. Quem foi o vice de Tancredo? Sarney. Sarney entra em cena. Quem mora no Maranhão já deve ter ouvido falar de muitas histórias de Sarney, da família Sarney, envolvida com misticismo. Inclusive tem uma estátua no Maranhão que os populares, né, alegam que ali tem o coração, né, de um filho de Sarney, tá ali naquela estátua, né? E tem outras coisas mais que não vem ao caso aí, tá bom? Então, tem muito misticismo sim envolvido por trás, tá? Então entra em cena Sarney, né, que era favorável à manipulação do clube de golfe, não fazia parte, mas era manipulável, tá bom? Aí em seguida, depois do Sarney, finalmente depois a população conquista o direito de fazer direta já,
da própria população ter o direito de votar. Lembrando que teve períodos que a mulher não tinha direito a voto, né? Você vê como é que as coisas, graças a Deus, evoluíram, mas ainda existe um grupo que controla, tá? São os senhores do mundo, né? Mas o Senhor é Jesus, tá? Nada acontece sem a permissão dele. Aí entra em cena o Direta Já, né? E aí, quem que aparece? Quem? Collor. Fernando Collor de Mello, também conhecido popularmente como Caçador de Marajás. Lembra dessa história? Ele teve debates com Lula na TV, e eu lembro de uma pergunta que ficou histórica, que Collor pergunta para Lula: você não sabe nem a diferença de uma fatura e de uma duplicata. E o Lula responde: claro que eu sei, irmãos. Companheiro, fatura é quando você quebra um braço. Duplicata é quando você quebra os dois, né? Então foi isso, brincadeirinha, tá? Me perdoem aí os petistas, respeito todos, tá bom? Só não pude perder a piada, faz parte já da minha essência, tá? Então, o Collor, ele ocuparia apenas 2 anos de mandato, né? Poder sobe na cabeça rápido, né? Ele foi investigado, pouco antes sofreu impeachment. Muita gente acha que o Collor sofreu impeachment. Ele não sofreu impeachment. Ele ia sofrer. Se ele continuasse ali, ele ia sair por impeachment. Mas ele foi esperto, ele foi inteligente, tinha magia negra na casa da Dinda, lembra disso? A própria esposa de Collor chegou a dar entrevista para o Fantástico afirmando que viam vários políticos que faziam rituais de magia negra na tal casa da Dinda, né? Refrescando a memória de vocês aí, tá? Então Collor, um pouco antes de ser decretado o impeachment, ele renuncia para preservar os seus direitos políticos, senão ele ficava inelegível por 8 anos. Né? Depois de Collor, assume quem? O seu vice, Itamar Franco. Itamar assume, ficou famoso pelo seu topete e por alguns escândalos aí que aconteceu numa época carnavalesca, mas não vamos entrar no mérito, né? Itamar Franco, então, vai implantar o Plano Real, né? Esse projeto do Plano Real foi executado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Ele era ministro da Fazenda. E ele acaba se elegendo presidente do Brasil em 1994 e foi reeleito em 1998. Ele cumpriu 2 mandatos, Fernando Henrique Cardoso. Em seguida, entra em cena 2002 Lula, né? Novamente em 2006 Lula é reeleito, depois ele favorece, ele ajuda na campanha para que a Dilma fosse eleita, né? E aí em 2016, conforme a capa da revista Economist havia previsto, né, a Dilma sai, né, sofre o impeachment e assume o vice, né? Sempre a questão do vice, né? Assumiu Michel Temer, né? E fez o que ele tinha que fazer no governo. Sai Michel Temer, eleições novamente, elegeram agora o Messias, né? O mito, elegeram o Bolsonaro, né? E então, lembra da questão do Tratado de Latrão, que eu já falei em outros vídeos para vocês, que era o 8º, que vinha do 7, que era o 8º era besta, que ia dar apoio ao anticristo, lembra disso? Então não é o Papa Francisco, mas o Papa que virá depois dele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo, tá bom? Vai dar apoio, então é o próximo Papa. Agora vamos reparar um detalhe, depois da ditadura, depois que o Brasil se libertou da época de ditadura, nós tivemos quantos presidentes, quantas pessoas estiveram ocupando o cargo de presidente da República do Brasil, né? Nós tivemos o Sarney, né? Tancredo morreu, Sarney assumiu. Collor, e depois Itamar Franco, seu vice, Fernando Henrique Cardoso, Lula, 5, né? Depois de Lula entra Dilma, 6, Michel Temer, 7, Bolsonaro, 8. O próximo presidente do Brasil, pós período de ditadura, né, vai ser o 9º presidente do Brasil pós-ditadura. Eu já disse que existe uma forte possibilidade de Jair Bolsonaro sair do poder, né? Não pode ser por N motivos, desde por motivo de afastamento de doença, até mesmo de uma presepada política aí, talvez esse ano ou começo do ano que vem, falei isso na live inclusive, e quem vai assumir? O seu vice, Mourão, declaradamente maçom, 33º grau da maçonaria, né? Então, nós estamos observando o cenário aí se moldurando cada vez mais ao nosso redor, né? Ele vai ser então o 9º presidente, 9 de novo, né? Assim como Donald Trump atualmente é
ele vai também representar, né, o 9, mais uma vez, né, presidente norte-americano. Né, como eu já falei no vídeo, eleições americanas. Assista eleições americanas, assista também Novus Ordo Seclorum, vale a pena você assistir esses vídeos, vai ampliar seus horizontes, tá? Então, quero lembrar que, voltando à questão da matéria do Fantástico, a censura impedia, sim, peças teatrais, música, programas de TV, né, muitas vezes até em cima da hora. E eu continuo tendo a sensação que eu vi essa matéria assim. Se você também tem essa sensação e você lembra, eu vi, escreve aqui embaixo nos comentários. Não, tá desabilitado. Manda para mim para como é que chama? O Instagram. Manda no direct do Instagram e eu publico, tá ok? Manda no direct do Instagram que eu publico, tá bom? E teve também, como eu já mostrei, vou mostrar mais uma vez, vários programas do Fantástico, melhor, várias matérias do Fantástico foram censuradas e não puderam ir ao ar conforme essa matéria que está aqui. E os arquivos eram destruídos, tá? Eram destruídos para não causar pânico na população. Então, por isso que ocultaram a questão do pacto de Giovanni Bragolin para ganhar fama, para ganhar notoriedade, porque isso poderia causar um certo pânico e traria um descontrole, né? Era importante controlar o povo. Controlando o povo, a população fica mais subserviente, né? Fica mais, digamos, domesticada, né? Então, quero lembrar vocês um detalhe, olha, vão dizer que é lenda urbana, Daniel, mas toda lenda tem um fundo de verdade. Já ouviram falar da bruxa de Blair? Tem um fundo de verdade nessa história também. Não é pauta para esse vídeo, quem sabe mais para frente a gente fale sobre isso. Mas a minha preocupação nesse momento é preparar você para a batalha, é ensinar estratégias de combate para que você combata o bom combate, seja mais do que vencedor, é te ensinar as armas que a Bíblia nos dá, em vez de apenas mostrar o que está acontecendo. Eu mostro o que está acontecendo para que você perceba, pô, tá chegando o momento aí, né? Então, vou mostrar mais duas imagens aqui que são raras, tá bom? Para a gente encerrar essa história de Giovanni Bragolin. Uma delas, o próprio Giovanni Bragolin pintando um quadro de criança chorando. Uma imagem raríssima, né? Raríssimo isso, ele mesmo pintando um quadro de criança chorando. Né? E um outro, um quadro inédito de Giovanni Bragolin, acho que foi o único que ele pintou de uma criança sorrindo. Né? Provavelmente em algum momento que ele já estava gestacionando no seu coração a questão de tornar público que ele fez um pacto e que esses quadros eram amaldiçoados para que você não tivesse eles em casa. Então ele pintou um quadro de uma criança chorando, uma criança sorrindo, aí está ele, né? Ao todo, Giovanni Bragolin acabou vendendo, só dentro desses quadros, uma quantia absurda, né? Isso contando em todos os locais do mundo, mais de 250 mil gravuras foram distribuídas pelo planeta, né? 250 mil pessoas levaram para casa, né, um quadro amaldiçoado, né? Feito por impressões baratas aí. Né, especialmente aí na década de 70 e 80, embora desde a década de 60 já tivesse alguns. Né? Então, como eu disse, Giovanni Bragolin vai falecer em Pádua de câncer, né, em 1981, e o sucesso dele inspirou uma série de outros plagiadores. Eu vou mostrar aqui também alguns quadros que não foram pintados por eles, mas também que imitam criança chorando. Observem que a técnica é bem diferente, né? Uma o demônio capacitou, outra não. Dentre esses quadros, tem quadro de Jacqueline Fontages, de Francisco Masseria e de Carlos Parisi. Né? Então, vou colocar alguns exemplos dessas falsificações aí também para vocês verem a diferença, né, de técnica de pintura. Então é esse o recadinho que eu tinha para dar para vocês dessa vez. Esse é um vídeo de conhecimento, não é um vídeo de salvação. Tá? Somente para tirar as suas dúvidas, né? E realmente fez um pacto sim, né? Os quadros eram amaldiçoados sim, são perturbadores sim, né? E as crianças provavelmente foram maltratadas, e provavelmente também, né, por conjectura elementar, oferecidas em sacrifício às entidades, né? E as pessoas, evidentemente, que levaram esses quadros para casa, levaram também para dentro de casa,
como uma espécie de cavalo de Troia. Ah, eu oro, eu jejuo, eu estudo a Bíblia, eu faço tudo. Como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu algo na minha casa? Existem fatores que são causas naturais, coisas da vida. Você pega uma doença, né, um objeto às vezes cai pela força de gravidade, você perde um ente querido, né, coisas naturais. Mas às vezes acontecem coisas sobrenaturais dentro da sua casa, sem explicação natural. E aí você se pergunta, por quê? Como? Porque entrou na sua casa um cavalo de Troia, né? E esse cavalo de Troia pode ser um desses quadros amaldiçoados de Giovanni Bragolin. É isso, gente. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar da paz que transcende o entendimento. Que Deus te abençoe e te guarde. Perdão pelo vídeo longo, mas eu tinha que esgotar o assunto, tá? Para não restar nenhuma dúvida, tá bom? Lembre de orar pela gente, tá? Ora pelo Daniel, ora pela Isabela. Para que Deus continue nos protegendo, nos guardando. Que nada falte para nós, de essencial, só preciso do essencial. Conserve a nossa saúde, nos proteja e que a gente possa continuar servindo a Deus da melhor maneira possível, servindo ao reino e produzindo para vocês o melhor. Os melhores livros, os melhores vídeos, né, para edificação da sua vida, para trazer esclarecimento, para trazer renovo, fortalecimento da sua fé. Vocês já são uma extensão da nossa família, viu? Eu me sinto um grande privilegiado em ter vocês ao nosso lado nessa trincheira. Muito obrigado por tudo, viu, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Forte abraço a todos. Até semana que vem.